Fala, primos e primas, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Thiago Nigro e você está ouvindo o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. E agora você já sabe, né? Toda semana a gente vai discutir sobre temas ligados a investimentos, empreendedorismo, recomendações de livros. E antes de mais nada, eu gostaria demais de agradecer o feedback que vocês estão dando aqui pra gente. A gente tá realmente muito feliz. O PrimoCast tá bombando, tá em primeiro lugar, no iTunes, no Spotify, tá sempre lá nos primeiros. Então, primos, obrigado de coração. E não esqueça de assinar o feed e acompanhar o PrimoCast toda segunda-feira nas principais plataformas de podcast, beleza? E o título de hoje é A Inovação Além do Clichê. Veja só o que a gente reservou pra vocês, primos. Existe uma mania de usar a palavra inovação de uma maneira equivocada. Muitos empreendedores consideram suas ideias de negócios ideias mega inovadoras. Só que no fim das contas não é bem assim, né? Não sempre. Na realidade o que a gente vê é nada que seja algo além do senso comum, sabe? É muito mais do mesmo. E hoje, pra falar sobre esse assunto, eu trouxe convidados incríveis. E eu gostaria de começar apresentando pra vocês, primo, se é que eu preciso apresentar, né? Você com certeza já conhece ele, que é o Walter Longo. Seja muito bem-vindo, Walter. Obrigado, Thiago. É sempre um prazer fazer algo que a gente fez há 18 anos atrás. Dizem que a gente nunca deve levar uma mulher ou uma mulher levar um homem pro motel 18 anos depois de terem tido um caso, porque é uma decepção pra ambos, né? E eu tô voltando a fazer podcast depois de 18 anos. Eu fazia muito podcasting lá atrás e então retornar a essa melhor, vamos dizer assim, plataforma que eu conheço de tecnologia para permitir transmitir informação enquanto você, de alguma maneira, faz outras coisas, né? Que essa é a vantagem do podcast. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Pô, então a galera que acha que tá inovando aí, que tá lançando podcast esse ano, tipo a gente não tá inovando nada, né? Você que inventou isso há 18 anos atrás. Não, eu não inventei nada. Na verdade, há 18 anos atrás houve o primeiro boom do podcast, mas naquela época havia uma enorme dificuldade, porque as baterias duravam muito pouco dos celulares e as pessoas então exigiam um podcast de 3 minutos, 5. E ninguém consegue desenvolver uma tese, levantar um insight em tempos tão curtos. Então, aquilo ficou uso de uma grande minoria que tinham aparelhos mais sofisticados, mas não caiu no gosto do público. Agora não. Agora o podcast está se transformando nos Estados Unidos e agora no Brasil numa das grandes ferramentas de comunicação, porque ela permite exatamente isso, no momento que a gente está cada vez com menos tempo, receber informação enquanto faz outras coisas e seja dirigir, fazer ginástica, o que for. Por isso está voltando agora com toda a força e parabéns a você pelos resultados. Eu entendo, achei que o nome primo não é porque você tinha tanto primo no mundo. Eu achei que era primo porque você tá sempre em primeiro lugar. Então, parabéns pelo primo, viu? Agora sim você explicou pros primos. Só que nem tem esse negócio da bateria aí, porque a minha não dura muito mais que isso também não, né? Você compra o telefone, dura 2 dias e vai usando, e hoje não dura muito mais do que algumas horas. Mas eu queria também apresentar aqui o nosso outro grande convidado, que não é só o primo, é quase um irmão, a gente conhece há vários anos também, que é o Piero Mota, fundador de uma das agências de publicidade mais importantes do país. Já conheci lá, já certifiquei que o cafezinho é bom de verdade e que o trabalho também é bem feito. Piero, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Thiagão. Prazer estar aqui com você. E diferente do Walter, hoje é meu primeiro dia. E eu espero que não doa, né? Porque tem uma lenda que diz que é a primeira vez, né? Às vezes... Não vai doer não, cara. Então... E aliás, não quero você acanhado hoje, hein, cara. Pode ficar tranquilo. Por favor, hein. Minha primeira vez, então vamos lá. Vamos que vamos. Vamos lá. E temos também um convidado da casa aqui, que é o Dragão Teimoso, né? O Lucão. Eu adoro quando o primo me apresenta por esse nome, beleza. E aí, primos, aqui é o Lucão e eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tô sempre gravando agora o PrimoCast em meio de titãs, né? Na semana passada foi em titãs dos investimentos e hoje da comunicação. Então eu tô muito feliz de estar aqui. Espero que seja um baita num programa. E, na verdade, eu queria começar lançando aqui pra vocês o seguinte. Esse negócio de inovação aí, ele tá meio superestimado, assim, né? Hoje todo mundo inova, né? Você vai ali na rua, tem um cara que vende cachorro quente, o cara bota um tempero diferente e ele é uma startup que inovou. Não é assim? Não tá um pouco superestimado esse negócio de inovação, assim? Acho que sim. Tá um pouco superestimado, tá um pouco hypado demais. Né? Hypado, é isso aí. Não é? Mas, na verdade, inovar, como vamos pegar a etimologia da palavra inovar, na verdade,
é fazer de um jeito diferente aquilo que os outros fazem igual. Então, inovação, a gente normalmente associa tecnologia, mas tecnologia é uma das formas de inovar. Inovar é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica, ou seja, é muito mais uma questão de como você analisa o problema e traz uma solução diferente do que propriamente fazer algo fora do normal. Então, se o cara está vendendo cachorro-quente e faz um molho diferente, de certa maneira, ele está inovando. Acho apenas que a gente está dando ênfase demais para esse assunto, porque, na verdade, no mundo cada vez mais competitivo, só a inovação vai prevalecer. Pô, e faz sentido, assim, eu vejo uma onda de as pessoas só buscam inovação agora. Parece que se uma empresa não inova, ela não tem valor, assim. As empresas devem focar quase todos os esforços dela em inovação ou às vezes pensar também em, sei lá, otimizar processos. Eu vejo uma coisa quase não humana, assim. Eu vejo empresas pensando muito em inovar, esquecendo também de pessoas. Faz sentido esse foco geral no tema inovação dentro da empresa? O que eu acho que é engraçado é que o pessoal, as empresas, né, igual você falou, a inovação para no texto, né, para no slogan, é tipo, missão e valores, maneira inovadora, não sei o que lá, e tipo, para por aí, porque de inovador não tem nada, é a mesma coisa de sempre, né? Como que os caras conseguem inovar de verdade, sabe? É isso que a gente vai extrair daqui desse programa hoje, né? É, isso aí, quem ouvir hoje vai conseguir inovar até se tiver uma empresa de cachorro-quente, não é, Walter? Exatamente. E me conta aí, cara, assim, hoje você tem uma agência de publicidade, né? Sim, agência UI. Agência UI. Hoje, só pra dar uma introduzida aqui, aproveitando que é o seu primeiro dia... Uma introduzida? Pior que o primeiro dia, a primeira vez. É a primeira vez, não é o primeiro dia. Pô, Tiagão, já começou com introduzir. A intimidade é uma merda. Então, assim, cara, só dá uma introduzida, assim, fala um pouquinho, sei lá, o tamanho da UI, clientes que vocês atendem, pros primos que não conhecem eventualmente. Bom, a UI, ela foi fundada em 2002. Lá na época que a gente teve essa ideia de montar esse negócio, a gente vinha num mercado onde existia muitos nomes e sobrenomes. E a gente já nasceu na era digital. E aí, o que aconteceu? A gente acabou criando uma agência voltada para atender os clientes.coms, que eram aqueles clientes que estavam largados de lado pelo mercado publicitário. Então, por exemplo, eu vou te dizer que na época a gente começou trabalhando com o Mercado Livre. Então, você chegava numa grande agência e falava, o Mercado Livre, o cara primeiro que há 14 anos atrás, ninguém conhecia. Era uma coisa assim meio largada de canto. E a gente acabou se especializando nesse perfil de cliente, que são as startups, os .coms. E foi daí que a gente conseguiu construir o nosso negócio. E hoje a UI, que na verdade é o grupo UI, formado pela UI, a LVL e a Live, é o maior grupo 100% nacional que atende apenas contas privadas. Então foi aí que tudo começou. Algum motivo pra não atender contas não privadas ou isso a gente não pode falar? Não tem já teve um motivo. Acho que hoje a gente tá de foco mesmo. A gente tá acreditando que as coisas estão mudando, estão melhorando e existe uma chance grande da gente começar a olhar com bons olhos pro mercado público. Muito bom. Então estamos no furo de notícia. E de certa forma isso chega a ser uma característica de uma empresa inovadora, porque você tá olhando pros caras que ninguém tava olhando antes. Você tá falando de Mercado Livre, você tá falando de OLX, esses caras que ninguém tava olhando. Netshoes. Então, é uma forma de pensar inovadora, porque você tá olhando pra esses caras que ninguém tá olhando e caras que têm um baita no potencial. A gente fala até no mercado de ações das small caps, né? Às vezes a gente fala que são os caras que estão ali, são pequenos e tal, mas eles podem dobrar, triplicar, quadriplicar de tamanho, né? Então acho que foi bem isso que vocês olharam, né? Sim, todo mundo aí preocupado com a crise e a gente tá sempre olhando as oportunidades. Vocês nunca estão em crise, né, Piero? A gente sempre fala, não fala em crise, né? Trabalhe. Então, é por isso que a gente tem tido um bom resultado, a gente tá trabalhando bastante. E eu acho que vocês inovam o dia inteiro, porque, primo, se vocês entrarem lá no Instagram da Wii, enfim, vocês vão ver um monte de campanha. Eu vi uma agora há pouco de um coelhinho fazendo um moonwalk ali. Eu falei, cara, como que vocês têm criatividade pra todo dia chegam empresas, pedem campanhas, como que vocês conseguem inovar todo dia? Exato. Ter criatividade todo dia, não esgota isso, sei lá? Cara, eu acho que tem que estar atento no consumidor, atento nos movimentos, ver o que o mercado tá pedindo. Essa campanha é uma campanha bastante interessante. É uma campanha de um medicamento que ele é uma enzima que ajuda as pessoas que têm problema com a lactose a consumirem leite. Então a gente fez essa campanha do coelhinho voltando de ré e dizendo, a Páscoa voltou. Então você que não podia comer um ovo de Páscoa, hoje você pode. Você toma o medicamento e você se torna uma pessoa comum que você pode consumir o produto. Agora, quando a gente fala de inovação, vocês acham que o ambiente, ele é importante para proporcionar inovação também, ou é só sentar, começar a pensar e aparecem ideias mirabolantes? Essa é uma pergunta que requereria eu ter trazido o meu PowerPoint aqui, fazer
apresentação. Então, primos, imaginem um PowerPoint agora descrito pelo Walter Longo. Não, um PowerPoint de 1 hora para falar com vocês, porque é o seguinte, há duas grandes teses, né? A tese de que a pessoa nasce mais criativa do que as outras, mais inovadora, mais afeita à abertura da mente, e outros que dizem que o ambiente é um forte estimulador disso. A conclusão que se chegou recentemente é que essas duas coisas convivem em pé de igualdade, ou seja, que tanto você nasce sim com alguns, vamos dizer assim, com alguns conceitos já firmados na sua cabeça, com uma abertura maior para inovação, com uma pessoa mais criativa, seja porque o seu sistema neural opera melhor nesse sentido. Por outro lado, o ambiente estimula ou inibe profundamente isso. Uma das grandes discussões de hoje é exatamente a educação. A educação, nos últimos séculos, destruiu Mozart e Einstein de uma maneira brutal no mundo. Por quê? Porque a educação formal desestimula a criação, a inventividade. A criança nasce com o aplicativo da imaginação na página 1 do celular. Depois vai indo para trás, está na página 10, quando você fica mais velho, né? Então, a imaginação é, no fundo, a matéria-prima da criatividade. E a criatividade é, a partir de agora, a matéria-prima de qualquer negócio. Aí as pessoas perguntam, por que inovar é tão importante? Aliás, você começou falando isso. Não é que é importante, é fundamental, porque se antes a gente tinha que correr para não sair do lugar, agora a gente tem que ir no sentido contrário, numa velocidade cada vez maior. Ora, na hora em que eu tenho que mudar o tempo inteiro para continuar no mesmo lugar, a lógica é que você precisa estar inovando o tempo inteiro. Eu me lembro que trabalhei em empresas onde inovar em um determinado momento da empresa. Vamos fazer agora o planejamento, vamos agora pensar. Agora não, agora é o dia inteiro, você tem que mudar constantemente. O problema é que mudar é contraintuitivo. Mudança incomoda, mudança dói, mudança arde. E as pessoas reagem muito à mudança. Você não inova sem mudar. E se mudar é alguma coisa difícil, você tem que ser não um tutor da inovação dentro da sua empresa, mas um mentor. Você tem que inspirar as pessoas a operar num regime de mudança constante. E esse é o grande desafio dos líderes de qualquer organização, né? Como que você cria um ambiente de mudança onde a mudança seja positiva, já que toda mudança implica em perda. Eu tenho uma frase, primos, que é o seguinte: a única certeza que eu tenho é que eu vou mudar de ideia. Então acho que é isso que a gente precisa ter no nosso dia a dia, no nosso DNA, essa questão de estar sempre olhando pra frente, sempre mudando, inovando, fazendo diferente, não se acomodando. Eu acho que a gente olha um pouco pra trás, a gente vai ver que aquelas empresas que não tiveram sucesso, eu sempre brincava com o pessoal, né, com os taxistas, falava, olha, tá vindo o Uber aí, o cara falava, imagina, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai funcionar. Então eu acho assim, você tem duas opções, ou ser o taxista ou ser o Uber. E aí a empresa que optar em ser um Uber vai prosperar, vai ter sucesso e vai ter perpetuidade. Diferente disso, você vai ficar pra trás e não ter outra opção. E mudar de opinião, tem uma frase também que é aquilo de, eu não tenho medo de mudar de opinião porque eu penso, né? Exato. Enfim, e estava falando do ambiente, Walter, e eu super concordo. Eu acho que o ambiente, ele é muito importante também para você propiciar pensamentos inovadores e criativos, porque eu lembro que quando eu atingi a independência financeira lá nos 26 anos, eu lembro que eu passei um ano viajando o mundo e eu produzi o maior documentário sobre riqueza do mundo, né? É chamado de O Código da Riqueza. E eu fiz um estudo com várias pessoas icônicas, assim, no mundo. Então, poxa, eu passei uma semana na casa do CEO do Walmart da América Central. Aí, poxa, fiquei lá 2 dias com Flávio Augusto. Assim, eu conversei com 60 pessoas icônicas e eu achei convergências entre essas pessoas, do porquê que elas são bem-sucedidas no que são. O primeiro pilar de convergência que eles têm é o ambiente. Porque se você quer, por exemplo, ser um bom empreendedor, você quer ser um empreendedor que tem resultados fantásticos, você não pode ficar o dia inteiro com um monte de gente tóxica, CLT, reclamando do chefe o tempo todo. Você precisa estar junto de empreendedores que querem crescer também. Então, se você está inserido num ambiente que proporciona isso, igual eu vou lá na Wii, é tudo colorido, meu pessoal, não é tudo diferente. Então, assim, é um ambiente que proporciona isso. Mas não podemos esquecer que um asno dentro do Google continua um asno. Exatamente. Então, tem que juntar as duas coisas. É verdade. Então, assim, é fundamental que a pessoa seja criativa, tenha já dentro de si essa qualidade. Eu digo a você que hoje, cada vez que eu contrato pessoas, cada vez que eu vou em busca de colaboradores, eu tenho dado pouca importância à educação formal, à experiência anterior. Não que isso não conta, mas não é o fundamental. Para mim, o fundamental é que, independente do cargo da pessoa que eu esteja buscando, eu vou buscar um CEO. E o que é um CEO? É uma pessoa que tenha simultaneamente curiosidade, entusiasmo e otimismo. Uma pessoa que tem essas 3 características faz dela um CEO, mesmo que ela seja caixa de supermercado. É aquela pessoa que é capaz de ter curiosidade para aprender constantemente, que tenha entusiasmo para aguentar, suportar e celebrar mudanças e que tenha otimismo para inocular ao seu redor uma aura positiva que permita essa mudança não apenas nela, mas em todo o mundo. Então, cada vez mais, característica pessoal é fundamental. Claro que uma característica pessoal como essa, dentro de um ambiente tóxico, fica inibida. Mas
o contrário também é verdadeiro. Um ambiente espetacular. Vamos dizer, uma empresa cheia de escorregadores e mesas de snooker e lotada de imbecis vai continuar sendo uma empresa, né, sem a condição de ser criativa, inovadora e mutante. Cada frase do Walter aqui é uma frase de efeito, É né, uma cara? porrada na É uma cara de quem tá porrada, ouvindo, né? Se você ainda estiver aí nos ouvindo, primos, e não tiver saído do podcast ainda, eu quero até aproveitar, Walter, porque, poxa, você tem uma história incrível aí, você passou por muitos lugares incríveis, teve muito resultado também. Dá uma resumida, conta um pouco pros primos que eventualmente não te conheçam, um pouquinho da sua história, de grandes realizações, que, pô, são várias. Eu poderia falar, mas, pô, você tá Sim, aqui, claro. entendeu? Interessante o seguinte, eu com 19 anos mudei do Nordeste pra São Paulo. Eu sou paulista, mas eu morava no Nordeste. Meu pai falou, você quer ir? Vai. Foda-se, eu não te dou dinheiro. Vai do jeito que você quiser. Beleza, hein? Então peguei um ônibus pelo interior da Bahia e vim parar aqui em São Paulo. Ao chegar em São Paulo, fui morar numa pensão lá no Bexiga e não tinha dinheiro para pagar o fim do mês da pensão. Então fui procurar emprego, desesperado. Aí eu procurava emprego e todo emprego dizia, procura-se vendedor com experiência mínima de 5 anos, maior de idade, maior de 21 anos, condição própria, domínio fluente do inglês, e eu não tinha nada disso. Aí foi dando desespero, fui tomando rocambole Pullman com água para ficar com o estômago cheio, porque não tinha muito dinheiro para comprar. Aí eu um dia achei um anúncio que dizia assim, procura-se vendedor com maior de 21 anos, com experiência de 5 anos mínimo, condição própria, domínio inglês, fui lá. Cheguei lá, na hora de ser entrevistado, falei, olha, antes de eu começar a entrevista, é o seguinte, eu não tenho 21 anos, eu não tenho experiência, não tenho carro, não falo inglês. Ele falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, é que vender, essa porra eu vendo fácil, caceta. Não tenho nenhuma dúvida que vou dar um banho, todo mundo tá aqui sendo entrevistado. Ou seja, demonstrei uma certeza que eu não tinha, confesso a vocês. Ou seja, por fora tava sendo Mas cheio pareceu de... que tinha, né? Não, pareceu que tinha, exatamente. Bom, depois de uma conversa de 15 minutos, o cara falou assim, olha, tá feito, vou apostar em você, vem amanhã pro treinamento. Eu tava saindo e falei assim, olha, tem mais uma coisa, eu estudo de manhã, só posso trabalhar à tarde. Que beleza. Cara, excelente. E foi assim que eu comecei, o que demonstra, antes de tudo, o seguinte, que a necessidade é a mãe da criatividade. Se eu tivesse tranquilo na minha casa, se eu tivesse... Talvez eu não tivesse esse arroubo, essa ousadia que tive. Aí, pouco tempo, comecei a ganhar muito dinheiro, vendendo, etc. Passei pro marketing, do marketing passei para a área de eventos, trabalhei fazendo festivais de jazz, festivais de rock no Brasil primeiro, depois em vários lugares do mundo. Aí chegou um momento que eu tava tão estressado que até hoje eu não gosto de ouvir música, tal o estresse, pra vocês terem uma ideia do que é conviver com esses músicos. Músico que vende, eu não vou dizer o nome, mas que vende o passaporte para comprar droga e você fica preso com ele junto. Músico que decide na hora do show não aparecer no show porque prefere jogar bola com um amigo dele, ou seja, é tal a irresponsabilidade desse mercado, tal que eu desisti dessa área e fui para a área da propaganda. Já que eu queria trabalhar com irresponsáveis... Com quantos anos isso daí? Eu tive uma vida contrária. Eu comecei como empresário dos 20 até os 35 e depois fui virar executivo. Foi exatamente o contrário de muita gente. Normalmente a pessoa começa como executivo e lá na frente vira empresário. Então, aos 35, eu resolvi ser funcionário de agências de propaganda. Fui trabalhar como diretor de atendimento, diretor de promoções na MPM, antiga e boa MPM. Depois fui para Fischer e Justus, depois para Young & Rubin. E aí eu fiz a minha vida nessa área de publicidade. Em determinado momento, achei que a publicidade poderia evoluir. Entrei na área do marketing direto. Depois lancei a TVA, TV Abril, a primeira TV a cabo, que na época era pioneira. Aí lancei a DirecTV, aí fui presidente da MTV, então entrei para a área de mídia. Depois dessa área de mídia, voltei para a área de propaganda, fiquei mais 11 anos aí junto com o Roberto Justus na Young & Rubicam e finalmente acabei agora recentemente assumindo a presidência da Abril durante uns anos e agora estou no mundo da consultoria e membro de vários conselhos. Então, making a long story short, essa foi minha vida, uma vida que pulou de anunciante para mídia, de mídia para agência, ou seja, eu estava de todos os lados do balcão e isso me deu uma visão, no meu modo de ver, privilegiada. Tive sorte de ter essa visão porque eu tenho a empatia de me colocar, vamos dizer assim, no sapato do cliente, no sapato do anunciante, no sapato da agência e no sapato da mídia e por isso consigo ver bem esses três lados. Lá, às vezes se você for um alienígena, né, não conhecia o Walter Longo, sei lá, você tá perdido aí no mundo, às vezes você podia lembrar dele da época também do Aprendiz, né, o Walter, cara, era muito legal ver ele fritando todos os candidatos lá. Você sentia prazer em ver a galera sendo... Pô, quando você ouvia lá, você foi demitido, você está demitido, você... Cara, adorava ver o Walter cozinhando os caras lá, era muito bom, velho. Te dava prazer, fala a verdade, cara. Aliás, ao contrário, eu vou dizer pra você o seguinte, pra mim, eu acho que eu aprendi mais fazendo Aprendiz do que os
participantes. Porque você pegava 120 mil pessoas, selecionava 16. Então você já tinha aí uma capacidade de síntese do que havia de melhor no mercado. Depois você pegava esses 16 e torturava eles durante 3 meses, não é? E por que isso era importante? Porque você entrando no mercado de trabalho, a tensão e o estresse é permanente. E existe um negócio dentro do nosso cérebro chamado amígdala, que é o centro do impulso. Ele desliga o córtex pré-frontal em momentos de estresse e ele dirige aquela pessoa dali para frente, ele assume a direção. Então o que a gente queria ver com esse estresse era ver quem daqueles 16 que conseguia manter, mesmo em ambiente de alto estresse, a capacidade de raciocinar, a capacidade de ter ideias, a capacidade de ser criativo, porque essas pessoas seriam as melhores pessoas para trabalhar conosco. Então, a gente não fazia isso por sacanagem, nem pela audiência, mas simplesmente porque estávamos fazendo um enorme teste de contratação de pessoas e precisaríamos ter certeza que aquelas pessoas, vamos dizer assim, estavam, mesmo sob estresse, absolutamente competentes. E nós vimos pessoas, coitadas, que eram inteligentíssimas, competentíssimas e que aos olhos do público pareciam débeis mentais. Não eram pessoas muito competentes, mas sob estresse elas reagiam de maneira... É engraçado isso, porque inclusive você assiste o programa e você fala, pô, cara, essa prova é tranquila. Se fosse uma estudantes de, sei lá, fazendo um trabalho de TCC, daria pra fazer, né? E a galera ali tá completamente perdida, mas é realmente essa questão do estresse. O cara, ele se perde totalmente. E eu acho que é legal que as provas puxavam muito pra essa coisa da inovação que a gente tá fazendo, né? Ele exigia muito da criatividade da galera e, cara, quem conseguia ter uma ideia inovadora ali saía na frente de todo mundo. E aqui, cara, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem hoje é o controle emocional, né? Tem muita gente com conhecimento e bagagem técnica, mas na hora do emocional, cara, eu lembro de uma menina que eu demiti há muitos anos quando tinha um escritório. Cara, ela era uma menina tranquila, sabe? Uma pessoa plena, assim. Cara, no momento que eu demiti ela, ela subiu na mesa e começou a me xingar. Eu falei, caraca, como assim? Não vamos citar nomes, mas o negócio tava guardado lá, então, pô. Tava um rancor ali já. Não, você só conhece uma mulher quando se divorcia dela. Você só conhece um funcionário quando demite. E você se conhece só quando é demitido. É isso aí. Já ouviu Racionais, Lucão? Puta, eu não sou um cara que ouve rap. Eu sou um cara desconectado. Tem umas frases que você pode conhecer mesmo sem ouvir. Manda seu rap aí, primo. Como que é? Manda seu rap aí, vai. Como que era... Vamos por essa primeira frase um pouco machista, mas depois casar é negócio, você vê quem é quem só depois do divórcio. Olha aí. Cara, não é? Aí. Já dizia. Agora, Piero, eu quero te fazer uma pergunta, cara. Você já atendeu um monte de cliente gigantesco. Teve algum, né? Eu sei que tiveram vários, mas qual foi aquele que mais te marcou, que vocês deram uma solução muito legal, ou que fez uma campanha muito inovadora, que revolucionou, assim? Qual que foi um muito bacana que você lembra? Tiagão, acho que o cliente, todos os clientes foram muito... Todos são incríveis clientes. Muito bacanas, experiências maravilhosas. Agora teve um que foi uma experiência um pouco mais profunda. É a OLX, né? A OLX é um classificado grátis online. E eles aterrizaram no Brasil, eles estavam em 110 países. E quando eles aterrizaram no Brasil, eles achavam que simplesmente eles iam entrar na mídia, fazer um filminho e beleza, vamos arrebentar como a gente tem feito nos 110 países. E não foi bem assim. Fizeram um primeiro teste, não foi com a gente, foi com uma outra agência. E quando eles chegaram na Wii, a gente falou, pera um pouco, vamos tentar entender qual é o negócio. E aí a gente falava o seguinte, olha, vamos lá. O consumidor não entende o que é um classificado online grátis. Nós contratamos uma pesquisa para entender onde estavam as barreiras. E aí nós constatamos o seguinte, que os brasileiros, eles falavam, não, vender as minhas coisas usadas, não faz sentido, isso é coisa pra gente simples. Minhas coisas usadas eu dou pra minha empregada, eu dou pro meu primo lá do interior, com todo respeito ao primo. Tinha uma barreira muito grande porque passava uma percepção de que quem vendia suas coisas usadas eram pessoas que não tinham muito prestígio. E aí nós pegamos e contratamos o IBGE e fizemos um estudo para entender num primeiro momento, quanto que as pessoas tinham de coisas usadas largadas nas casas delas. E tivemos uma surpresa, foi um número muito alto. A média do brasileiro de coisas largadas no canto é de R$ 1.806, aproximadamente, por cidadão. Por brasileiro. Todo mundo tem R$ 1.800 uma média. Uns tem mais, outros tem menos, mas é uma média. Só aproveitar esse gancho, tá? Hoje, a dívida média é de R$ 2.600 pro brasileiro, ou seja... Exatamente. Então fica a dica, pegar o que você tem em casa aí já... Exato. E aí fizemos um estudo e fomos entender o tamanho do mercado e identificamos naquele momento um mercado de aproximadamente 100 bilhões de reais. E aí o que a gente precisava fazer? Precisava quebrar essa barreira com o consumidor, né? E aí o que nós fizemos? Classificado online grátis, tudodigital.com. A gente chamou naquele momento algumas celebridades que tinham bastante relevância no mercado digital. Então a gente chamou na época Preta Gil, o Fábio Porchat, a Sabrina Sato e falou...
Ué, vocês não chamaram o primo, eu não entendi, cara. Estranho, Muito né? bem isso Também daí. não entendi, Não entendi, hein? O primo é um cara novo, mais moderno, né? Eu tô A partir falando de agora vai começar a chamar. de alguns anos atrás. E aí chamamos eles e contextualizamos a história e falamos, olha, a gente tem aqui um desafio, a gente precisa quebrar essa barreira com o consumidor. E aí nós chamamos a Sabrina, falou, Sabrina, vai na tua casa, vê aquilo que você não usa, que você não quer mais, ou que, sei lá, pô, foi uma surpresa, ela pegou 4 sapatos que ela nunca nem tinha tirado a etiqueta e anunciou na OLX. A Preta Gil, veio, o que você tem no canto aí que você não tá usando, tal. Ela falou, pô, a gente tem aqui uma televisão de 40 polegadas que eu não tô usando, eu vou anunciar. E você, Fábio Pochal, o que você tem? Ah, eu tenho um capacete, um negócio aqui, outro ali, tá bom. Pegamos os objetos deles, falamos, ó, agora vocês entram na plataforma e anunciam. E aí, o resumo da história. Celebridade vende, a OLX vende muito mais. Aí, qual foi a devolutiva da pesquisa? Pô, se a celebridade, que é bem sucedida, é rica, é famosa, tá vendendo as suas coisas usadas, quem sou eu pra não vender? E aí foi que a gente conseguiu transformar a OLX nesse fenômeno que é até hoje. E resumindo a história de uma forma muito simples, foi assim que tudo aconteceu. Legal. Então, comunicação não é como todo mundo pensa que é, né, Walter? Uma coisa assim, com um monte de criativo lá, viajando. Tem muita ciência por trás. Desenhando nas paredes, né? O pessoal, quando eu falei que ia fazer publicidade e propaganda, pronto, né? Ah, o cara que desenha bem, sei lá, o cara que conta piada, pronto, tá pronto pra fazer publicidade, isso daí. E Lucas, admite pra gente, quando ele falou OLX, veio a musiquinha na sua cabeça, cara? Total, com certeza. E, pô, você tava falando sobre o processo criativo. Pô, o Lucas falou de gente desenhando na parede, né? E eu queria jogar pra vocês o seguinte, que, pô, as pessoas, elas sentem muito medo do novo. E pra você ter um negócio inovador, você precisa ter uma equipe, por exemplo, de rebelde, gente que é maluca, assim, ou não. Você pode ter pessoas normais, digamos assim, inovando. Uma empresa só de rebeldes quebra em 3 meses. Uau. Considerar tudo isso. Uma empresa sem rebeldes quebra em 3 anos. É da mescla entre rebeldes e acomodados que a gente faz uma organização perene. O importante é saber onde coloca os rebeldes e aonde coloca os acomodados. Porque se colocar na posição errada, aí quebra em 1 semana, tá certo? Essa mescla é fundamental. Ou seja, você tem que ter funcionários desse tipo de categoria distinta. Achar que só um deles é suficiente, não é. E eu diria a você que hoje em dia a gente pode dizer o seguinte, tem 3 tipos de pessoas hoje, né? As que fazem acontecer, as que deixam acontecer e as que perguntam o que aconteceu, porque não tem a menor noção. Então, você pode desprezar às vezes esse terceiro grupo, mas na verdade eles são importantes, eles têm o seu papel. Nós precisamos de empresas cada vez, mas a gente fala muito de inclusão, fica preocupado em que tem que ter negro, tem que ter LGBT, mas tem que ter esse tipo de pessoas também, pessoas acomodadas, pessoas rebeldes. O grande desafio é liderar num regime de inclusão. Inclusão social, não só gente de cor diferente ou de hábitos sexuais diferentes. Inclusão significa pegar pessoas que são mais conservadoras, pessoas que são mais inovadoras, pessoas que são mais criativas e saber dar a elas ou tirar delas o melhor que você tem. E, pô, a gente tá aqui com 2 pessoas que lideraram, já tiveram várias experiências com grandes equipes, né? Qual que é o grande insight que vocês têm sobre liderança? Assim, sei lá, como fazer pra liderar uma organização da melhor forma possível? Meio de publicitários, né? No meio de publicitários. Que são rebeldes. Nesses grupos aqui, teríamos talvez mais rebeldes, quem sabe? Olha, existem 2 tipos de liderança, né? Existe a liderança daquelas pessoas que querem melhorar o mundo, existe a liderança daqueles que querem mudar o mundo. Então, vamos dizer, o Bill Gates é um cara que queria melhorar o mundo. O Steve Jobs é um cara que queria mudar o mundo. Que não necessariamente é ruim, às vezes. Não, é só aliás, mudar. pelo contrário, pode ser bom. Então, o que eu tô dizendo é assim, existem 2 tipos de liderança, aqueles que são mais democráticos e aqueles que são mais autocráticos. A pergunta é, qual que funciona melhor? Depende do tipo de organização, depende do tipo de pessoas, depende do grau de competitividade que aquele segmento tem e depende principalmente do momento da empresa. Não há pessoas competentes ou incompetentes em liderança. O que há é momentos onde eu sou mais competente para aquela fase da organização e momentos em que eu não sou competente. Então, por quê? Porque a característica sua tem que ir ao encontro e não de encontro, ao momento daquela organização, ao clima organizacional dela e cultura da organização. É algo muito importante que tem que ser respeitado. Eu confesso a você que vi nos últimos anos coisas que me preocuparam muito. Essa mudança de profissionalizar a gestão, a liderança, né? Tirando os homens do negócio e colocando homens de negócio no comando das organizações, gerou
equívocos brutais. Por quê? Porque essas pessoas que saíram, elas antes de serem profissionais, elas eram amadoras. Elas amavam aquilo que faziam. Aí você tira aquele cara que era dono daquela empresa, que lutou muito por aquilo, que vibrava com aquilo e fala, vamos botar uma gestão profissional, vamos buscar aí no mercado um headhunter que vai trazer um cara. Aí traz um cara que trabalhou em Calcinhas Hope, Massey Ferguson e Cinzano. E o cara entra pra tratar de uma editora. Ele não tem a menor noção do que tá fazendo aquilo e não tem paixão por aquilo. Então, trocar os homens do negócio por homens de negócio foi um equívoco em muitas das organizações. Por quê? Porque o líder, antes de ser profissional, ele tem que ser amador, ele tem que amar aquilo que faz. E, infelizmente, isso está cada vez mais raro. Eu acho que a gente vê muito isso, eu vou trazer até um pouco do meu lado nerd aqui, cultura pop, a gente vê muito disso no cinema, né? Que a gente vê os executivos, às vezes, arruinando uma franquia, arruinando um filme, porque, cara, eles estão à frente... Não vem falar de Han Solo, cara, por favor. É tipo isso. Não, lá vem por você favor, proteger cara, essa porcaria. Você com essas suas tatuagens porque, aí. cara, é bem isso. Tipo, o cara tem uma percepção totalmente equivocada, porque o cara que tá à frente das decisões, ele não sabe o que o público quer. Ele acha que aquilo vai dar grana, ele acha que aquilo vai funcionar. E aí ele tem decisões terríveis que é Han Solo, por exemplo. Não fala isso. Ou o filme da Liga da Justiça, entendeu? Coisas desse tipo, sabe? É bem isso, cara. Primos, só pra vocês que não estão vendo o que eu estou vendo, o Lucas, ele tem 2 sabres de luz tatuados no braço. Então ele é um pouco chato quando se trata de Star Wars. Han Solo é um bom filme. Eu sou um fã, assim, que, cara, é meio foda. Aliás, é verdade, Lucão, que quando você foi assistir Star Wars aí, você foi com o capacete do Stormtrooper, cara? Eu fui com o capacete porque essa é uma maneira inovadora de assistir Star Wars. Eu fui porque eu comprei, tinha uma loja da Disney lá, onde eu tava em Dublin na época, e eu comprei um capacete e fui com ele, na verdade eu não fui com ele no rosto, mas eu fiquei carregando como se fosse um filho, assim, no cinema. Entendi. Foi bem legal. Aliás, eu tô preparando a minha família aí, que a gente vai pra Disney no final de ano agora, e vão lançar o parque do Star Wars em agosto, né? Exatamente. Então eu tô fazendo todo mundo assistir tudo de novo. Tem que maratonar, inclusive a hora é Han agora. Solo. Não, ok? Esse você pula, pelo amor de Deus. Não, esse não. Vamos voltar aqui. Ô, Walter, você fala muito sobre millennials, né? Assim, acho que você também, Pedro, tem um monte de millennial trabalhando na agência, né? Tem possivelmente. bastante Agora a gente vai pegar na ferida, agora a gente vai pegar no público. Essa é a hora que eu vou receber e-mail falando, olha, o programa tá muito legal, mas eu não gostei dessa parte aqui, que não sei o quê. Vamos pegar na ferida dos caras agora. Não, mas vamos falar a verdade também. Vamos falar a verdade, jogar no ventilador aqui e a dor que transforma, né, cara? E, assim, os millennials, eu vejo 2 tipos de millennials, talvez tenham outros também, mas tem aquele millennial que tem a característica de viver o hoje, só o hoje, do tipo, cara, eu não sei o que vai acontecer amanhã e não me importo. E eu vejo também e na verdade esse é o grupo que eu vejo a mídia falando mais sobre, né? A mídia fala muito sobre os millennials sendo as pessoas imediatistas, assim. Só que eu também vejo uma característica interessante que no Primo a gente tem muitos millennials que nos seguem e que, por incrível que parível, eles nos assistem no YouTube. A gente tem lá quase 2 milhões de inscritos, vamos fechar o ano com 4 milhões de inscritos e a gente fala de dinheiro, a gente fala de investimentos, a gente fala de futuro, né? Então eu vejo essas 2 categorias de millennials. O que eu ia perguntar é o seguinte, dá pra você considerar que os millennials, eles tendem a ser profissionais mais inovadores? Enfim, por não terem medo, né? Porque tem essa coisa, né? Tipo, o cara não tem o medo do amanhã, então por não ter medo, pode ser considerado mais inovador? Bom, eu acho que por natureza o jovem tem uma tendência a não ter medo das coisas. Então isso pra quem quer empreender, pra quem quer inovar, eu acho que é uma premissa importante, né? Acho que às vezes o fato de não ter conhecimento, de não conhecer alguns assuntos, você não tem medo, você acaba agindo instintamente. E isso é bastante positivo. Eu sou empreendedor e eu brinco que quando eu comecei a minha empresa, eu queria atender a conta das Casas Bahia, que naquela época era uma conta, se eu não tô enganado, do Walter. E eu não tinha a menor ideia da merda que eu ia fazer na minha vida, porque eu não tinha estrutura, não tinha conhecimento, capacidade, mas eu tinha ali uma vontade, uma ousadia, uma loucura que me levava para caminhos maravilhosos. Eu acho que o milênio, ele tem um pouco dessa característica. Talvez ele quer viver o hoje. A gente fala muito isso, Tiagão, que é o seguinte, a gente tá olhando muito pra trás e olhando muito pra frente, a gente não tá vivendo hoje. Então acho que isso é importante, acho que na vida a gente tem que aprender, inovar, mas também tem que curtir um pouco do momento, né? Então acho que os millennials, eles têm uma tendência, sim, maior do que os antigos a inovar, mas ao mesmo tempo eu acredito que eles não tenham a mesma capacidade de empreender que os antigos tinham, devido à necessidade. Os millennials, segundo pesquisas, são o grupo menos empreendedor que já surgiu nos últimos 100 anos. Menos empreendedor? Mas há razão para isso. Primeiro, assim, nunca culpe alguma geração ou alguma pessoa por algo. Simplesmente analise, doa a quem doer. Então, aqui, que eu vou comentar, não tem nenhuma crítica a ninguém. Primeira coisa que eu posso constatar é o seguinte, os 2 ou 4 milhões que te seguem são a exceção.
exceção. Nós vamos falar agora da regra. E a regra é uma profunda inapetência pelo conhecimento, né? Esta geração, chamada Millennials, que vai dos 18 aos 38, diferentemente da geração X anterior ou da geração Baby Boomer, eles não têm a sede, a curiosidade pelo conhecimento que nós tínhamos. Então, quando eu era pequeno, tudo o que eu sabia eu guardava na minha cabeça. Nome das pirâmides do Egito, Kelps, Kefren e Miguelino. Afluentes da margem direita da Amazônia. Qual é o rio que banhava a Mesopotâmia? Tudo eu tinha que guardar. Porque não precisava de Wikipédia. Né? Eu não tinha Wikipédia, portanto não tinha hard disk, não tinha nada. Então tudo eu punha na minha cabeça. Por que eu punha na minha cabeça todo esse conhecimento? Os neurônios, sem que eu pedisse, começavam a fazer sinapses, naturalmente. E ao fazer sinapses, eles estavam todos trabalhando, gerando ideias, conceitos, insights, e eu, sem querer, começava a ter visões diferenciadas, noção diferente da realidade, começava a gerar, vamos dizer assim, um critério diferente sobre a análise das coisas, porque não era eu, eram os meus neurônios que, a partir do conhecimento embarcado, chegavam a conclusões. O que aconteceu com os millennials? Eles nasceram numa época onde eu não preciso guardar nada na minha cabeça, tá tudo no celular. Quando eu precisar, eu vou lá. Ora, é verdade, tá tudo lá, só que lá não faz sinapse. Os neurônios estão, portanto, absolutamente de férias na cabeça da grande maioria das pessoas, não é? E esta indigência cognitiva não permite ser criativo. Então, se por um lado uma pessoa jovem, mais ousada, mais criativa, etc., teoricamente ela tem que ter o conhecimento embarcado, porque não há criatividade sem conhecimento embarcado. Então, a primeira característica é o seguinte, não é culpa deles, é culpa de que a internet é o melhor dos mundos para os curiosos e para os descuriosos. Porque tem muita, vamos dizer assim, testa oleosa achando que é mente brilhante, que não é. Cara, eu gosto muito dessas frases. É muito dele, bom, cara. Né? Dá pra ter várias camisetas só dessa frase. Testa oleosa. Essa nós vamos lançar, hein, Walter? Lança um e-commerce de camiseta aí, porque tá muito bom. Ou seja, o problema é, eles estão errados? Não, eles não estão errados. Se eu nascesse agora, aconteceria comigo a mesma coisa. Se eu tenho tudo o que eu quiser na biblioteca de Alexandria, que é o meu bolso, o meu celular, eu não preciso guardar tudo na minha cabeça, né? Só que eu não guardar não faz sinal. É a primeira coisa. Segunda coisa, a geração anterior, a geração X, as mães ficaram profundamente arrependidas, chateadas, preocupadas, com complexo, com trauma, de sair de casa, de trabalhar e deixar seus filhos sozinhos, e ficaram com esse complexo de culpa. E aí se preocuparam obsessivamente pela autoestima dessa geração. Eu tenho que protegê-los contra qualquer coisa. Então, vou dar um exemplo. Na minha casa, quando eu jantava, era a hora que meu pai mandava jantar. Na hora que eu ia dormir, era a hora que minha mãe mandava dormir. Quando eu chegava na escola, eu me adaptava à escola, como eu me adaptava à minha casa. E quando eu fui trabalhar, eu me adaptava à empresa, às regras da empresa, etc. Esses millennials que surgiram quando eram criancinhas, a casa se adaptava a eles. Eles dormiam a hora que eles queriam, eles comiam a hora que queriam, fim de semana eles é que decidiam. Aí eles foram para a escola se adaptou a eles. Ou seja, a escola passava a dar medalha de último lugar, porque o importante é participar. Quer dizer, então não era possível. Como é que você cria uma pessoa? E depois, quando chego na empresa, aí transforma a empresa num playground, num verdadeiro jardim de infância. Por quê? Porque a empresa tentou se adaptar a eles. Ora, pessoas que sempre foram mimadas passam a ter uma certa inapetência para tudo. Aí eles foram buscar pela pirâmide de Maslow causas que não estavam na empresa. Agora a empresa precisa ter uma causa, né? São pessoas mais preocupadas com o fim do mundo que com o fim do mês. Porque o fim do mês alguém já garantiu. Né? São pessoas que estão a fim de salvar o mundo, mas com preguiça de arrumar o quarto. Ou seja, são pessoas que acham o cotidiano um pouco boring, entendeu? Acham que a mãe é perua e o pai é um idiota de trabalhar tanto. E eu novamente quero fazer uma ressalva, estou falando da regra. Claro que existem exceções. Claro que nem todo millennial é assim. Não é a idade que determina. Tanto que hoje em dia nós estamos rediscutindo a divisão por faixa etária e uma nova civilização está tomando conta do planeta que nós chamamos de perennials, que são pessoas que têm o empreendedorismo, a vontade, o willingness da geração X, mas que ao mesmo tempo têm a preocupação social, a preocupação ecológica, a preocupação com causa dos millennials. Essa nova geração perennials é provavelmente o que vai dominar daqui para frente e vai estar no comando das organizações. Show de bola. E aliás, eu gostei bastante do que você falou dessa coisa da gente ter tudo a nosso alcance, né, da informação. Mesmo assim, a galera tem uma baita de uma preguiça de procurar, né, na internet. 85% do que é consumido na internet hoje é brincadeira, entretenimento. E aliás, uma coisa é que até gosto bastante. Quando eu entrei aqui no
primo e tal, uma das coisas que ele perguntou, né, o que você gosta de fazer, o que você gostaria de fazer e tal, porque ele me colocou pra responder os primos, né, as dúvidas dos primos por e-mail, por Facebook e tudo mais. E eu falei que gostaria de continuar fazendo isso porque eu aprendia muito fazendo isso, respondendo a dúvida da galera. E é uma dúvida, cara, que o que eu fazia praticamente é dar um Google que o cara deveria ter dado antes de perguntar pra mim, entendeu? Uma dúvida mais cabeluda sobre ações e tal. Pô, eu sempre procurava assistir algum vídeo, pesquisava e depois passava pro cara, entendeu? E tipo assim, é o mesmo alcance, né, cara? Se eu conseguia, ele também conseguiria, então. É bem essa questão da preguiça mesmo, né, cara? As pessoas são muito preguiçosas hoje, né? E aí eu acho que tem também a questão de ideias inovadoras no tempo errado, né? Então, vou estar falando do podcast há 18 anos atrás ali, e você tem outras coisas também, você tem, sei lá, carro elétrico, por exemplo, meio fora de hora, então ele ainda é mais caro do que carros a gasolina, por exemplo, né? Você tem cinema 3D, então tem sempre um choque toda vez que você lança alguma novidade. E no mundo dos negócios, eu acho que, assim como aconteceu, por exemplo, com o iPad, né? Que antes acho que tinham lançado um iPad com outro nome lá que não deu certo. Como lidar? Como saber quando é a hora certa de você colocar na rua uma ideia, um projeto, sei lá, uma inovação que aconteceu aí dentro de uma empresa? É interessante a sua pergunta, porque é o seguinte, eu fui um dos primeiros compradores do Newton, que era esse iPad da Apple lá no começo. Eu sempre fui muito early adopter, sempre adotei tudo antes. Eu nunca conheci alguém, cara, que comprou um Newton. O Newton era um espetáculo. Na época parecia um milagre. Você escrevia à mão e virava letra de forma, sabe assim? Era uma coisa que era sensacional. Mas de toda forma, então eu sempre fui um early adopter. E eu, em determinado momento da minha vida, numa verdadeira crise existencial, pensei assim, será que eu consigo um dia lançar alguma coisa cujo tempo tenha chegado? Essa é a sua pergunta, né? Eu diria para você, ou para vocês, primos, que é o seguinte, o que faz o sucesso absoluto ou fracasso absoluto de alguém é a intuição. O que faz o sucesso relativo ou fracasso relativo é o conhecimento. Então, se você é uma pessoa que tem conhecimento, você vai ter o sucesso relativo ou fracasso relativo, jamais absoluto. Por quê? Porque por conhecer aquilo, você não vai ousar em demasia. Você tem noção do risco, você tem noção do perigo. Legal. Então você vai errar pouco e acertar pouco. Agora, se você é completamente ignorante sobre aquele fato, aí a chance de você fazer grandes merdas ou acertar na mosca, então a gente chega à conclusão de que, de certa maneira, o sucesso absoluto só chega para quem é, sobre aquele assunto, um ignorante e usa a sua intuição, porque o conhecimento inibe a intuição. Dentro dessa visão, eu ficava sempre com a sensação seguinte, então eu tenho que parar de estudar, porque quanto mais eu estudo, menos capacidade de acertar eu vou ter. Eu diria a vocês que é o contrário. Na verdade, o mundo é lotado de vítimas da inovação, pessoas que tiveram a ideia antes de todo mundo e que no meio do caminho desapareceram porque tiveram aquela ideia muito cedo, mas foi porque ela teve aquela ideia que o mundo evoluiu. Então essas pessoas são importantes e eu faço parte dessas pessoas importantes que tive sempre uma visão antecipada do que viria porque estudava o assunto e acabava me entregando de corpo e alma a algo que não necessariamente era o momento certo. Vocês não têm ideia da felicidade que é você ser pioneiro, você ousar, você fazer algo diferente. Mesmo que, entre aspas, não se transforme num bom negócio. Mesmo que lá na frente você não seja reconhecido por isso, mas você tem um auto-reconhecimento de ter sido precursor, pioneiro, ter pensado antes que todo mundo. Às vezes está na hora e você ganha dinheiro. Às vezes não está na hora e você perde dinheiro. Eu acho que inovação tem uma opinião assim que ela vem de uma necessidade e todo mundo acha que inovar é simplesmente parar, pensar e falar vou criar um negócio que não existe e que ninguém tá pensando e que vai revolucionar o mundo. E na minha opinião não é isso. Eu acho que inovar ela vem de uma necessidade. Então acho que não é simplesmente achar que você vai ter uma ideia brilhante que vai mudar o mundo. Tem que ter a necessidade do consumidor, a necessidade de uma empresa, a necessidade de um processo. E no final de tudo isso tem que gerar um resultado. Por isso que vem aquela questão do timing. As pessoas querem inventar coisas que não fazem sentido para aquele momento. Eu vou dar um exemplo baseado no que o Walter acabou de dizer da ignorância. Aproximadamente, acho que 2010, eu não lembro datas exatas, eu até
comentei com o primo esse assunto. Eu tinha um pessoal que cuidava da nossa grana naquela época, e o cara veio no meu escritório e falou: Piero, eu vejo que você é um cara que gosta de negócio, gosta de inovar, gosta de fazer coisas. Essa história não, Piero, me dói te lembrar. E aí eu falei: pô, beleza, vem aí, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Puta cara legal, gente fina, carioca, papo bom. Eu falei: puta, lá vem, né? Vamos lá, vamos ouvir. Aí ele sentou comigo e falou: Piero, é o seguinte, eu tô com uma ideia aqui, não é muito investimento, coisa de $50 mil, é um negócio que você vai ficar louco, do caralho, maravilhoso, você vai ficar encantado. Eu falava: tá bom, pode falar. Ele falou: cara, você já imaginou as pessoas pedindo táxi pelo aplicativo? Eu falei: você já imaginou você saindo daqui? Porque eu não aguento mais, você só fala besteira, você só fala bobagem, você não traz algo de verdade, você não trouxe nada até agora que eu falasse é do caralho, entendeu? Então assim... E qual que era o nome dessa empresa aí, cara? 99 Táxi. Ah, O cara me ofereceu a 99 Táxi em 2010, se eu não me engano, em 2010, depois eu vou confirmar e devolvo pra vocês essa informação. Eu, com toda a minha ignorância, com todo o meu conhecimento, com esse lado empreendedor, inovador, querer mudar as coisas, eu olhava pra aquilo e falava: pô, esse cara tá louco, ninguém nunca vai pedir um táxi pelo aplicativo. Quanto será que essa decisão sua te custou, hein? Olha, Tiagão, fazendo uma conta por cima, custou bastante. Custou um pouco aí, né, cara? Alguns de bilhões, dólares. hein? Cara. Mas eu aprendi com isso. A partir daquele momento que eu vi que teve até um pouco de, sei lá, arrogância da minha parte de não ter levado adiante essa história. Mas eu acho que o importante do empreendedor, do cara de negócios, é estar sempre evoluindo, aprendendo, usar os erros, olhar pra cicatriz e falar: não vou cometer os mesmos erros. E daí pra frente eu passei a ver esse mundo de outro olhar, entendeu? Esse daí vai virar o título do podcast, E vou convidar esse amigo meu pra vir aqui contar essa história pra vocês numa próxima, se a gente tivesse... Deixei de ganhar 10 bilhões Como e olha no que deu. E eu acho que realmente a inovação vem muitas vezes de uma necessidade, se não na maioria das vezes. Porque o Primo mesmo, ele foi criado com base numa necessidade. Qual que era a minha necessidade? Eu tinha um escritório de investimentos, eu era o maior sócio do escritório. Quando eu vendi o escritório, eu tinha 5 mil clientes, 5 mil investidores mais ou menos. Só que eu precisava escalar essa captação de novos investidores. E o caminho natural era entrar na internet. E aí a gente criou o Primo, né? Não foi uma baita inovação, mas de uma necessidade a gente criou uma solução diferente do que existia naquela época, pelo menos em termos de escala. Só que o questionamento que eu tenho para um mundo de inovação, um mundo de transformação, é um pouco também sobre as mudanças das profissões, né? Porque há um tempo atrás você não tinha analista de marketing digital, social media, né? Todo mundo é social media ou CEO do seu Instagram, enfim, sei lá, vamos deixar isso pra outra. Ou influenciador digital, né? Assim, hoje eu sou um influenciador digital também. Então, da mesma forma que a tecnologia ela abre novos horizontes, novas possibilidades, isso daí também acaba com várias outras. Tem várias profissões que existiam, não existem mais. Como que vocês olham pro futuro em termos de profissões? Poxa, será que profissões que existem hoje vão se tornar descartáveis? Terão profissões novas? Será que vale a pena eu me especializar, por exemplo, em marketing digital e, sei lá, o bagulho pode acabar ano que vem? Virar tudo robô. Fazer uma pós-graduação em analista de não sei o que lá e falar: cara, e se acabar ano que vem? E aí? E que, aliás, convenhamos, né? Às vezes você vai fazer um curso 8 anos pra se formar, pô, quando você se formou, não existe mais o que você se preparou pra ser. Normalmente é assim, né? Quando você termina a faculdade, já ficou obsoleto, né? Todo esse conhecimento aí. Eu acho assim, estudar nunca é obsoleto, qualquer coisa, porque você acaba aprendendo muitas outras coisas, né? Então, aquela profissão ficou, mas no fundo, o que você estudou nunca é perdido. Eu acho que é importante a gente, primeiro, não estigmatizar o ensino formal, ele é importante. Só que o que mudou de lá pra cá é o seguinte: antigamente você tinha uma fase que você brincava da sua vida, uma fase que você estudava, uma fase que você trabalhava. Isso acabou. Nós vamos agora brincar, estudar e trabalhar a vida toda, o tempo inteiro. Por quê? Porque as coisas vão mudando, você tem que continuar estudando mais. Já que você estuda muito, você vai trabalhar bastante para fazer aquilo virar realidade. E claro que ninguém de ferro tem que brincar um pouco, e todos nós estamos nos transformando em crianças cada vez mais, que a criança tem dom da imaginação e etc. Então, primeira coisa é o seguinte: estudar vai ser uma tarefa perene, não uma tarefa de uma fase da vida da gente. Segundo assunto importante é o seguinte: emprego vai acabar. O conceito de emprego vai acabar. Não haverá mais uma empresa e seus funcionários ou seus colaboradores. Isso é do tempo de Taylor e Fayol. É uma coisa que já ficou para trás. Quando eu digo ficou para trás, ainda tem muito trabalho, muito emprego, mas assim, a tendência, não é mudar a relação. 20, 30 anos atrás, eu era funcionário de uma empresa. Eu me sentia pertencente àquela empresa. E aquela empresa sentia responsabilidade sobre mim. Ela cuidava de mim. Ela me ajudava a estudar. Ela me ajudava a ter saúde. Ela cuidava de mim como cuidava de um filho, de um sobrinho, de um primo. Nós passamos por um momento do mundo onde empresas abriram, empresas fecharam, empresas se fundiram, empresas desapareceram,
apareceram, empresas surgiram numa velocidade cada vez maior. E, portanto, houve um desenlace dessa fidelidade mútua. Pessoas não se sentem mais parte daquela empresa e a empresa não se sente mais com responsabilidade sobre aquela pessoa. Houve um divórcio de fidelidade. Não quer dizer que eu vá não me preocupar com as pessoas da minha empresa, mas é um tipo de preocupação diferente. Eu vou explicar a vocês da seguinte forma. Daqui para frente vai haver uma troca justa entre a empresa, que é como se fosse um banco, e eu, que sou um investidor de capital intelectual naquela empresa ou naquele banco. Então é assim, eu vou pegar o meu capital intelectual e vou depositar naquela agência de propaganda, como se fosse um banco. E aquela agência de propaganda vai ter que remunerar esse meu capital intelectual com juros, correção monetária, bônus, como ela remuneraria o capital financeiro. Enquanto aquela empresa estiver pagando bem ou remunerando adequadamente meu capital intelectual, eu vou ficar lá. Na hora em que aquela empresa não remunerar adequadamente, eu vou sair. Portanto, dentro dessa nova dinâmica de relação, eu é que sou responsável pelo meu capital intelectual. Sou eu que tenho que ir a Singular de pagar do meu bolso. Sou eu que tenho que ir para o Festival de Cannes e pagar os gastos do Festival de Cannes. A agência vai me dar a liberdade de passar uma semana lá. Mas eu estou investindo no meu capital intelectual e cabe à agência ou à empresa, ao perceber que meu capital intelectual aumentou, remunerá-lo adequadamente para que não me perca. Mas o que você está falando, então, Walter, é que basicamente num futuro, nem tão longo assim, talvez o regime de trabalho, entre aspas, seja o regime de trabalho empreendedor. Ou seja, todo mundo vai ser obrigado a ser um empreendedor, de certa forma. Todo mundo será um intraempreendedor. Todo mundo terá o marketing pessoal. Todo mundo investirá no seu capital intelectual e colocará esse capital intelectual à disposição de grandes organizações, seja de maneira terceirizada, Anywhere Office, Home Office ou que nome tem. E a empresa que melhor remunerar não é só dinheiro. Quer dizer, eu estou falando de remuneração que vai além do dinheiro. Remuneração no sentido de fringe benefit. Agora, o que não faz sentido é uma empresa pagar o MBA de um funcionário e 6 meses depois o funcionário vai para outra empresa, usar aquele capital intelectual que a empresa pagou, às vezes um concorrente, né? Então, é esta diminuição da fidelidade mútua que deve prevalecer daqui para frente. Pessoal, a gente está indo para o nosso final do podcast e eu queria que vocês fizessem uma reflexão e compartilhassem com os primos uma grande cagada que vocês cometeram na história, na trajetória de vocês como empreendedores executivos e que gerou, de certa forma, algum aprendizado, um aprendizado legal que os primos podem usar na vida deles. Bom, eu já falei, não precisa né? contar todas. Foi a grande cagada, foi essa daí que já virou título, essa né? arrogância de não ter Essa já valeu por todas, né? Mas eu acho que a maior cagada que o empreendedor pode fazer é tirar o olho de cima do seu negócio, é deixar de cuidar das coisas, porque no final do dia tem um ditado velho, antigo, que o que engorda o boi são os olhos do dono. Eu acho que eu, como empreendedor, hoje construí a maior empresa 100% nacional comunicação, e tenho outros negócios além da agência de publicidade. Eu acredito muito nisso, tem que estar ali todo dia. E eu tenho uma frase que eu sempre falo, primos: todo dia tem que ser o primeiro dia, porque eu não conheço ninguém que no primeiro dia tá desmotivado, tá desanimado, tá triste com o chefe. Então acho que se você disser pra mim qual é o grande segredo, eu tenho vários, né? Então desde acordar cedo, ter foco, ter disciplina, ter meta. Eu acho que o grande segredo é que todos os dias sejam o primeiro dia. E nunca esquecer de que todo dia a gente tem que melhorar, todo dia a gente tem que inovar, todo dia a gente tem que aprender alguma coisa. Eu nunca fiz grandes, nem positivas, nem negativas, porque sempre procurei estudar muito, sempre fui muito conservador, sempre fui muito cauteloso. Então, não tenho, na verdade, grandes coisas que eu diga que, nossa, que bobagem que eu fiz. E são coisas, às vezes, pequenas e, portanto, talvez não mereça ser dividido. Mas eu poderia falar alguma coisa sobre vida e não somente sobre trabalho. Eu passei a minha vida inteira trabalhando, não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz. Tudo que eu fiz faria de novo, repetiria a minha vida exatamente como foi. A única coisa que eu teria feito, e recomendo a todos que façam, é prestar mais atenção. Ou seja, a gente trabalha, está sempre preocupado com os negócios, e não percebe as pequenas coisas que fazem a alegria da vida. Eu me lembro que uma vez eu estava na Catedral de Santa Sofia, em Istambul, com meu filho, maravilhado por aquela obra, né, divina, passou por tantas gerações, e ele estava lá olhando a catedral, fascinado por isso, a minha mulher junto, e eu no celular, fazendo uma conversa, uma reunião, um conference call, etc. Eu hoje, olhando para trás, falo, eu não devia ter feito isso. Eu estava na Catedral de Santa Sofia, berço da civilização mundial, junto com meu filho, maravilhado. Eu devia estar olhando para os olhos dele
cliente e não preocupado com o celular, com o negócio ou com o cliente. Então, não me arrependo de nada do que fiz em termos de negócio, mas sim teria prestado mais atenção na minha vida, que não significa quantity time, é quality time. É você realmente prestar atenção em como pequenas coisas da vida é no fundo que você vai levar para o resto da sua vida. Porra, e com mais uma das 188 frases de efeito do Walter incríveis, fui anotando algumas enquanto a gente conversava, inclusive. Eu queria encerrar esse PrimoCast de hoje, agradecer a presença de você que nos ouviu até agora e dizer que na próxima segunda nos vemos novamente. Muito obrigado, Piero, Walter e famoso dragão Lucão. E é isso aí, nos vemos no nosso próximo episódio. Um abraço!